E qual é a conclusão que ela chegou? A CLT, em especial no artigo 3º no seu caput, exige a não eventualidade. E a não eventualidade como sinônimo de habitualidade. Dessa forma, para que haja a configuração de um vínculo de emprego urbano, basta a habitualidade. Todavia, o artigo 1º da Lei 5859/72 não fala em habitualidade. O artigo ele fala em continuidade. Então veja que interessante. Na comparação da CLT com a Lei do Empregado Doméstico, o legislador não repetiu a palavra CLT não eventual e na Lei do Doméstico contínua. Portanto, a conclusão que ela acabou chegando é que a continuidade não é a mesma coisa que a habitualidade. Não é a mesma coisa. Nós temos a continuidade como sinônimo, eventualmente, de habitualidade para uma parcela tradicional, já em tese arraigada da doutrina. Agora, o que vem prevalecendo é a continuidade com uma frequência maior do que a mera habitualidade. Eu poderia ter um vínculo de emprego urbano uma vez por semana? Poderia, ou até duas. Já para a configuração do vínculo empregatício doméstico, eu precisaria, em tese, de pelo menos 3 vezes por semana. Então, cuidado aqui no seu estudo. O tema ele é polêmico, mas atualmente esse é o divisor de águas. 2 vezes por semana, diarista, 3 vezes por semana ou mais, empregada doméstica. Por quê? Porque a continuidade exige uma frequência maior do que a mera habitualidade, diferença entre a lei do doméstico e a CLT. É isso, pessoal. Com isso terminamos o nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor, onde solucionamos dúvidas enviadas por você, telespectador. Na sequência, e segura um pouquinho, iniciaremos o bloco O X da Questão. Como que esse tema atual, esse tema polêmico, vem caindo nas provas de exame de ordem. Até daqui a pouquinho. É isso, pessoal. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, o bloco X da Questão. Esses aspectos atuais e polêmicos do vínculo empregatício, eles vêm caindo nas últimas provas do exame de ordem e analisaremos aqui recentes questões. Vamos a elas. A primeira questão caiu no exame 2010.1. Foi a última prova elaborada pela organizadora CESP. Mais um tema tradicional, uma forma clássica de se perguntar. Se perguntaram o seguinte: os requisitos necessários, a caracterização do vínculo de emprego abrange. Perceba como esse tema ele é cobrado. É um tema muito cobrado nas provas. E analisando aqui as alternativas, verificaremos palavra por palavra se a palavra é ou não um requisito que caracteriza a relação de emprego. Legal? Alternativa A. A alternativa A fala onerosidade, exclusividade, subordinação jurídica e alteridade. Esta alternativa está errada. Ela está errada porque tanto a exclusividade quanto a alteridade não são requisitos que caracterizam a relação de emprego. Mais uma vez, os requisitos que caracterizam a relação de emprego, também chamados de elementos fáticos jurídicos, estão previstos nos artigos 2º caput e 3º caput da CLT. São 5 legais e cumulativos, quais sejam pessoa física ou natural, pessoalidade, infungibilidade ou intuito personae, não eventualidade ou habitualidade, onerosidade e subordinação. São esses 5. Dessa forma, estão fora tanto a exclusividade, em nenhum momento o diploma consolidado exige a exclusividade como condição sine qua non para a caracterização do vínculo empregatício, e também a alteridade. Aqui vale a pena maiores comentários sobre a alteridade. A alteridade, pessoal, vem do latim alter, que significa outro. O que é isso? O empregado, ele presta serviços por conta alheia e não por conta própria. Já, por exemplo, o trabalhador autônomo
presta serviços por conta própria. Se o empregado presta serviço por conta alheia, é o empregador que assume os riscos de sua atividade econômica. Assim está no artigo 2º, caput da CLT. Então a gente fala muito mais em princípio da alteridade do que requisito da alteridade. Por exemplo, um reflexo importante da alteridade é o caráter forfetário do salário. O que é isso? Independentemente da sorte do empreendimento, dando lucro ou dando prejuízo, o salário sempre é devido. Portanto, a alternativa está incorreta. Alternativa B. A alternativa B fala em eventualidade, pessoalidade, subordinação jurídica e onerosidade. Repetindo, eventualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. Esta alternativa está errada. Errada porque a eventualidade não é requisito que caracteriza a relação de emprego, e sim a não eventualidade, que é a habitualidade. Tome cuidado com o jogo de palavras. Não eventualidade como sinônimo de habitualidade. Portanto, a alternativa está imprecisa, está incorreta. A alternativa C fala em subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. Esta alternativa está correta. É a alternativa mesmo, que fala em subordinação, fala em não eventualidade, fala em onerosidade e fala em pessoalidade. Está faltando aqui, nessa alternativa C, apenas a pessoa física ou natural como requisito que caracteriza a relação de emprego. E por fim, a alternativa D fala em dependência econômica, continuidade, subordinação e alteridade. Essa alternativa está bem errada, né? A questão da dependência econômica, hoje prevalece o entendimento que a subordinação jurídica é a que caracteriza a relação de emprego, subordinação jurídica. A alteridade também não é requisito caracterizador da relação de emprego, mas cuidado com o seguinte, eles normalmente brincam com essa questão da dependência. Então nós temos a dependência, leia-se subordinação. Prevalece o entendimento que a subordinação que é importante para a caracterização do vínculo empregatício é a subordinação jurídica. Subordinação jurídica, de um lado nós temos o trabalhador hipossuficiente, a parte mais fraca, e de outro lado nós temos o empregador que goza do poder empregatício, poder diretivo ou de direção, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. Ok? Próxima questão do exame da OAB, uma questão recente, foi uma questão do exame 2010.2, foi a primeira prova Fundação Getúlio Vargas, né, que acabou assumindo a responsabilidade pela elaboração das provas do exame de ordem. Veja o que fala a questão. Joana foi contratada para trabalhar de segunda a sábado na residência do senhor Demétrios, de 70 anos, como sua acompanhante, recebendo salário mensal. Para um pouco aqui. Essa é uma função hoje que vem se tornando cada vez mais comum, que é a função de acompanhante de idoso. E essa função de acompanhante de idoso, você encontra vários julgados, inclusive entendimento da própria doutrina, que seria assim a caracterização do vínculo de emprego doméstico. Por quê? Porque é uma pessoa física que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial desta. Portanto, um perfeito enquadramento no artigo 1º da Lei 5859/72. Mas vamos continuar aqui a questão. Continuando a questão, ao exato término do 3º mês de prestação de serviços, o senhor Demétrios descobre que a senhorita Joana está grávida, rescindindo a prestação de serviços. Joana, inconformada, ajuiza ação trabalhista para que lhe seja reconhecida a condição de empregada doméstica e garantido o seu emprego, mediante reconhecimento da estabilidade provisória pela gestação. Levando-se em consideração a situação de Joana, assinale a alternativa correta. Aqui também vale a pena um comentário antes de analisarmos as alternativas. Até 2006,
a empregada doméstica não tinha direito